Alô galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje eu começo a falar da prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2018. Já fiz a prova de 2020, 2019, agora 2018. Vem comigo e vamos aprender a fazer essa prova tão importante para você conquistar o seu conceito A. Vem comigo! Galera, olha só. Hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou mudar um pouco o esquema da aula. O que eu estava fazendo até então? Eu estava lendo os textos e alguns alunos estavam falando que quem está com a prova não precisa ficar lendo o texto, professor, pode ir direto. Então, quem aí está com a prova na mão, pega a prova, antes de começar a assistir o vídeo, dá uma lida no texto. O primeiro texto, que é o texto do Marcelo Gleis, O Poder Criativo da Imperfeição, que ele fala sobre essa questão da ciência, a questão do conhecimento, que é uma coisa que vai se acumular, e a ciência é uma coisa que está sempre se renovando, porque cada pesquisa acrescenta e amplia a visão de mundo e de valores, e que não há uma certeza a ser seguida, porque há uma multiplicidade de ideias. Então, Marcelo Gleis aborda isso no seu texto, Poder da Imperfeição. Já o texto 2, aqui no caso, tem aqui Star Trek, no caso, né, Jornada das Estrelas, e aí mostra justamente que se passa no século 23 e que você tem ali uma população, tem ali uma diversidade racial compartilhando importância e protagonismo nessa viagem, e você tem uma busca no espaço que tem a ver com a corrida espacial, que, se você lembrar, passado nos anos 60, 70, Star Trek, e esse caráter futurista de viajar por planetas e tem a ver com a corrida espacial mesmo, que acontecia historicamente ali entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética na época. Agora, corrigindo, né? E aí o que acontece? Vem a questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte, não é uma questão bem de linguagem, mas eu acabei colocando aqui nesse barco aqui. O desenvolvimento dos conhecimentos no campo da astronomia amplia a visão cósmica, como lembra o texto do físico Marcelo Gleis. E as novas possibilidades de intervenção humana repercutem na produção de textos e filmes de ficção científica. Há exemplos da série televisiva Jornada das Estrelas. De acordo com a reportagem, os episódios da série fizeram analogias, quer dizer, referências, com situações das décadas de 60 e 70 ao tematizar os seguintes tópicos. Pessoal, a gente estava em plena Guerra Fria, vivendo um período em que você tinha países, havia uma divisão entre o lado soviético e o lado americano, quer dizer, o ocidental com o oriental, e você tinha ali uma divisão, uma guerra que se espalhou em pequenos países, apoios a ditaduras e outras coisas mais. E o que acontece? Ao tematizar esses tópicos, no caso, a gente tem que ver que o que a gente pode enxergar, como eu falei, o que acontecia na época, a corrida espacial, aquela coisa de quem vai lançar, a questão de o homem pisar na Lua, e essa questão da diversidade étnica, quer dizer, ele fala do negro, do indiano, do russo, que ali compartilham. Está aqui, ó, ele coloca nesse texto aqui, né, no segundo parágrafo, elenco bem diferenciado, apresentando uma mulher negra, um asiático e um russo que trabalhavam juntos com papéis de destaque. Então tem essa questão da diversidade étnica e tem essa questão da corrida espacial, que era uma marca da Guerra Fria. Então aí, letra B, não era uma questão de linguagem, mas era uma questão que pedia basicamente a leitura do texto para fazer a questão. Por isso que eu botei aqui. Já no texto 2, a questão 2, Marcelo Gleis sustenta que a ciência descreve a realidade por meio de uma série de aproximações. Desse modo, ele recusa a compreensão de que o objetivo da ciência é estabelecer o quê? Ora, se ela vai trabalhar o tempo todo com a série de aproximações e a ciência está sempre se renovando, sempre buscando, a única coisa que a ciência aí no caso, né, a gente pode dizer que a ciência não quer, é a chamada certeza imutável. Porque a ciência sabe que o conhecimento, à medida que ele amplia e vai trazendo novas informações, você amplia o grau de conhecimento. Então não existe uma certeza, existem aproximações. Por isso que a letra B, para quem leu o texto 1, voltava aqui, observaria que o que ele prega lá no texto é que a ciência ela recusa tudo que seja simétrico, perfeito, porque as assimetrias e as imperfeições aqui são a característica da natureza. Então, questão 2, letra B. Agora, se nós formos à questão número 9, Marcelo Gleis expõe em seu texto argumentos que se contrapõem à ideia de simetria como verdade absoluta da ciência. Isso aí a gente já falou e quem leu viu. Um desses argumentos é identificado
Onde? Pessoal, uma das coisas que eu falei para fazer a questão número 2 é que o Marcelo Gleis ele diz que a pesquisa, a ciência, à medida que ela vai conquistando novos conhecimentos, o que acontece? Ela amplia o rol de possibilidades, ela amplia as possibilidades do homem. E aí, a opção que tem isso é a letra D, que nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado. Ou seja, à medida que vamos descobrindo novas técnicas, novos valores e vamos tendo acesso a novos conhecimentos, esse conhecimento se acumula com aquele outro anterior. E isso permite você enxergar, refletir e até pensar melhor sobre determinados fatos que você não entendia antes. Por isso que a resposta aí é letra D, de dado, no caso. As outras possibilidades são todas muito particulares, não atendem a essa ideia que é uma ideia do argumento que ele coloca dentro do texto, que é a ideia da ciência como um caminho de inovação, transformação e modificação do ser humano. Já na questão 12, ao longo do texto são mencionadas teorias que partem do princípio da unificação das forças da natureza. Em relação a essas teorias, Marcelo Gleiser apresenta no último parágrafo uma atitude de que, olha, se você voltar lá no último parágrafo do texto, você vai ver que ele vai procurar discordar justamente dessas teorias e vai mostrar que a discordância entre as teorias é que faz com que as coisas acabem crescendo, evoluindo, se transformando. Então a letra D, discordância, é justamente aí no caso a atitude que acaba caracterizando essas teorias, né? Essas teorias, uma ao discordar da outra, ela acaba estimulando a pesquisa, a busca do conhecimento e com isso ela vai ampliando. Letra D é a resposta aí. Essa foi a primeira parte da prova 2018. Essa primeira parte, sempre lembrando, é aquele texto base que gera questões de matemática, física, química. Aqui no canal do Monteiro, e se você for no Instagram, @do.monteiro, você verá que eu tenho no IGTV várias aulas falando sobre, várias entrevistas, não aulas, entrevistas falando do Covid-19. Que é a Covid-19 é o assunto para os próximos 6, 10 anos. Na próxima década a gente vai estar falando do Covid-19. Vocês falarão, muitos de vocês falarão para os filhos de vocês sobre o Covid-19. E como as relações daqui a uma década foram modificadas pelo Covid-19. Então, assim, a gente tem que parar para pensar que o mundo vai mudar enquanto não houver vacina. Enquanto não houver essa vacina, nós teremos que mudar os nossos hábitos, a nossa convivência, nós seremos obrigados a ficar isolados e andar distantes. E isso daí é uma questão que eu acredito que vai cair na prova desse ano, vai cair na prova do ano que vem. E por que eu estou falando isso? Porque eu gravei entrevistas com professores de matemática, física, química, biologia, para falar sobre o Covid-19. Então, se você quer saber como essas questões podem ser cobradas na prova, seja da UERJ, seja do Enem, passa lá no IGTV, @do.monteiro e fique sabendo. E estude com a gente, se prepare para a prova da UERJ, vá acompanhando as aulas também aqui no YouTube do Policarpo Quaresma e a gente vai se preparando, porque a gente não sabe quando vai ser a prova da UERJ, mas quando chegar, a gente já está preparado e a gente vai te ajudar a aprovação. Bota o like aí, por favor, sininho para tocar, para te avisar a próxima aula e, claro, toda segunda e quarta, sempre material novo da UERJ aqui no canal do YouTube. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau!